Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de ciência. Na aula de hoje, nós vamos iniciar aí o segundo bimestre, ok, galera? Peço que vocês peguem aí o livro didático de vocês e me acompanhem lá na página 2. De posse do seu livro aí em mãos, me acompanhe. No capítulo 3, nós vamos estudar a composição da matéria. Matéria somos nós somos formados por diversos elementos, ok? Galera, nós temos a imagem aí, né, do espaço e também da atmosfera terrestre, que vocês estudaram no capítulo anterior, que é a camada que envolve todos os gases da Terra, certo? Olha só, e aí tem 3 perguntinhas básicas aí, que eu quero que vocês respondam ela, ou também pesquisem, caso não saibam da resposta, ok? A primeira é, se a atmosfera é formada por diferentes gases, podemos considerá-la uma mistura? Por quais gases o ar é formado? Um dos gases presentes na atmosfera e no ar atmosférico é essencial para a respiração dos seres vivos. Que gás é esse? Vocês já viram aí esses gases que eles estão citando aí, olha só. Continuando aí, vamos lá para a página 3. Classificação dos materiais. Olha só, galera. Na abertura aqui você observou a camada atmosférica da Terra, que é a camada que envolve todos os gases presentes na atmosfera. Nós temos aí o nitrogênio, né, que é encontrado em maior quantidade. Nós temos o oxigênio, que é o segundo maior. E depois nós temos os outros gases, que é o gás carbônico e vapor d'água e entre outros, que são bem pequenos. Galera, nós vimos que quando você mistura todos esses gases aí que estão presentes na atmosfera terrestre, você tem uma mistura. Então, portanto, a atmosfera terrestre ela é uma mistura de gases, ok? A maior parte da nossa volta nós temos a matéria, e essa matéria, gente, ela é formada por algo. Esse algo são as substâncias. Por exemplo, a água da chuva, ela é uma mistura, né, de água com outros gases. A água do mar, por exemplo, a água do mar, ela é uma mistura, vejamos, de água com sais minerais, ok? Então, quando você tem duas ou mais substâncias, que aí é o caso, você tem uma substância que é o sal e a outra substância que é a água. Quando você tem duas ou mais substâncias juntas, você tem uma mistura. Mais embaixo aí nós temos um copo aí, né, com um milkshake. Então isso aí é uma mistura. Tem vários componentes aí. Nós, seres humanos, também nós somos uma mistura de substância. Olha só, tem um RA aí que vocês podem estar abrindo aí, que fala sobre a composição do corpo humano. Então nós temos várias coisas aí, nós temos hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, carbono, entre outras coisas. Só que essas substâncias, gente, que compõem uma mistura, elas ainda têm outros componentes internos que são os elementos. Vamos ver aqui o que é um elemento. Olha só, galera, na página 4, vocês têm aí uma molécula de gás dióxido de carbono. Olha só, vocês estão, me acompanhem aí, por favor, vocês estão vendo essa imagem aqui, certo? Olha só, galera, a bola maior aí, a preta, ela é carbono, é um elemento carbono. E essas duas menores vermelhas são o oxigênio. Quando você tem uma molécula de carbono e duas de oxigênio, você tem o gás carbono, que é uma mistura de dois elementos. E quando você mistura dois elementos, você tem uma substância, certo? Mas na frente aqui do lado você tem a fórmula química do gás carbônico, que é essa fórmulazinha aqui chamada de CO2. Por que tem esse nome CO2? C vem do carbono e O vem do oxigênio, que são os elementos que compõem essa mistura, ok, galera? Olha só, e
Quando você tem mais de um elemento nessas misturas, você coloca um númerozinho embaixo indicando a quantidade de elementos presentes. Por exemplo, CO2, isso significa que vai ter uma molécula de carbono e vai ter duas moléculas de oxigênio, ok? Esse conteúdo vocês vão estudar posteriormente sobre a formação dos elementos, ok, galera? Vamos então introduzir aí as misturas. Você já foi à praia? Se você já foi, certamente você já tentou beber a água do mar. Quando você vai beber, você sente que ela tem um excesso muito grande de sal. E quando entra em contato com os olhos, você sente também a irritação. Galera, a água do mar, ela é uma mistura, como eu já tinha falado anteriormente. Quando você tem ali a água e o sal misturando, você tem, mistura dois elementos, você tem uma mistura, ok? Mais embaixo aí vocês têm um zoom explicando por que a água do mar é salgada. Galera, nós vimos lá no primeiro capítulo que no início da Terra, a Terra era uma grande bola de fogo lá no início. Com o passar do tempo, essa bola foi se resfriando. Com esse resfriamento, foi chovendo muito, né? Evapora, forma gotículas de água, chove. Então, com intensa chuva, a água varreu todos os minerais que estavam aí presentes na Terra. E esses minerais eles foram depositados no fundo do mar. Então, por isso que você tem aí que a água do mar ela é salgada, ok? E nós vimos também que 97% da água disponível no mundo ela é salgada, ou seja, imprópria para o consumo imediato para os humanos. Então, se você tem uma imensidão de água dessa e 97% é salgada, dá para você imaginar a quantidade de sal que tem no mar, que é muito. Então, no zoom aí está falando a quantidade de água presente, de sal presente aí nos mares, ok? Olha só, galera, vamos estudar agora dois tipos de mistura, que são as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Primeiro, nós vamos estudar as misturas homogêneas. Galera, é o seguinte, eu tenho aqui meio copo com água e tenho meia colher de sal. Bom, galera, eu misturei aqui água com sal. Olhando aí, você consegue diferenciar o que é água e o que é sal? Não, né? Ou seja, quando você mistura duas ou mais substâncias que ficam com um aspecto uniforme, ou seja, da mesma cor, você tem uma mistura homogênea, que a princípio, a olho nu, você não consegue separar aqui o sal da água, ok? Lembre-se disso aí, misturas homogêneas são aquelas misturas em que você tem um mesmo aspecto, certo? Vamos para a próxima, que é a mistura heterogênea. Antes de iniciarmos aí as misturas heterogêneas, vamos primeiro aqui para uma curiosidade que está na página 5. Olha só, galera, a água mineral, ela é uma mistura. Ela tem vários materiais presentes que tornam ela desse tipo mineral. Vocês têm aí conexões que falam sobre a origem da água mineral. Como que funciona, gente, essa água mineral? É o seguinte, as águas da chuva, elas penetram no solo até atingir um determinado limite. Nessa penetração, a terra ela tem minerais, por exemplo, como o carbonato, o flúor e entre outros. Então, quando a água ela passa por essas rochas vão liberando minerais para essa água. Tempo depois, com a ação de agentes naturais, essa água ela aflora em algum lugar, que é chamada de nascente.
E essa água ela é riquíssima com esses minerais, é por isso que é chamada de água mineral. É uma água que tem fins até medicinais, porque ela passando por um processo de filtração da própria natureza. Nenhuma água mineral, gente, é igual a de outro local, porque em todo lugar que tiver uma nascente de água mineral, os compostos dessa água vai ser totalmente diferente de outros lugares, certo? Agora vamos para as misturas heterogêneas, que está lá na página 6. Olha só, galera, já falei com vocês que ao misturar sal com água, você não consegue diferenciar os dois materiais aqui, certo? Vamos agora para uma questão diferente. Vejamos. Eu tenho aqui, galera, água, meu copo com água, e vou adicionar óleo nesse copo com água, certo? Galera, reparem o seguinte aqui agora. Dá para vocês diferenciarem a água do óleo? Sim, claramente dá para você diferenciar o óleo da água. Esse tipo de mistura, gente, em que elas não se misturam, são chamadas de misturas heterogêneas, porque você tem aspectos diferentes. Quando você tinha a água com sal, você tem apenas uma fase, você tem apenas uma coloração. Quando você tem a mistura de óleo com água, você tem duas fases, você tem a fase com a água e a fase com o óleo, certo, galera? Misturas heterogêneas apresentam mais de um aspecto e misturas homogêneas apresentam um aspecto só. Entendido aí, galera? Vocês podem estar fazendo aí uma experiência que está na página 6 e na página 7 para vocês entenderem melhor a diferença aí entre misturas homogêneas e também misturas heterogêneas. Olha só, galera, na página 8 nós temos aí falando sobre solubilidade, que é a característica de um material ele se fundir com o outro. Por exemplo, ao misturar água com sal, os dois materiais são solúveis, então eu consegui misturar os dois, as partículas deles se misturam bem. Só que ao tentar misturar o óleo com a água, eu já não consegui fazer isso, porque o óleo ele é insolúvel, suas partículas elas não conseguem misturar com a água. A água, gente, ele é um solúvel universal. É por isso que várias coisas são feitas com a água, que a água ela tem uma facilidade em se fundir com determinados materiais. Então vocês viram aí que tem materiais solúveis, que se misturam muito bem, e tem aqueles materiais insolúveis, que não se misturam, que é o caso da água e do óleo, certo? Nós temos mais embaixo aí uma conexões, né? Nós temos aí falando sobre o petróleo, que quando barris de petróleo eles acabam abrindo aí nos oceanos, vários animais eles saem prejudicados com isso. Por exemplo, as aves, aquele óleo prende as penas delas e elas não conseguem voar para determinados locais. Se ela não consegue voar, ela não vai adquirir alimentos. Da mesma forma, o óleo no mar ele atrapalha as cadeias alimentares. Por exemplo, esse óleo ele vai tampar as algas e não vai ter como essas algas fazerem a fotossíntese, porque a luz solar ela não vai chegar até ela, porque o óleo vai fazer uma barreira aí. E essa barreira impede ela de fazer a fotossíntese e as algas acabam morrendo. Sem a alga, outros animais que se alimentam dela acabam também morrendo. Continuando aí, galera. Existem outras misturas que são heterogêneas, porém não tem como você observar a olho nu. Por exemplo, o sangue, por exemplo, quando você é analisado através de um microscópio, você vai conseguir visualizar as hemácias, os leucócitos e as plaquetas que estão presentes no sangue. Outro exemplo aí simples é o leite.
Quando você ferve o leite, você pode perceber que em cima do leite vai ficar uma nata, aquela gordura meio amarelada. Então o leite ele é uma mistura heterogênea, só que não é muito fácil de identificar, ok? Mais embaixo aí na página 9, vocês têm uma experiência para fazer. Agora nós vamos descobrir fases de determinadas misturas e também a densidade desses materiais, ok? Vamos lá? Olha só, galera, eu tenho aqui óleo e água, certo? Galera, tenho aqui 2 pregos. Vou adicionar esses 2 pregos. Então, olhando bem aí, os pregos eles estão aqui no fundo do copo. Galera, é uma mistura homogênea ou heterogênea? É uma mistura heterogênea, porque você consegue ver os determinados materiais. Olha só, fases é aquilo que é a coloração que você consegue enxergar em determinada mistura. Por exemplo, olha só, essa mistura aqui de óleo, água e prego, vocês têm 3 fases, porque eu consigo enxergar o óleo, a água e também os pregos que estão lá no fundo. Só que aqui também tem outra coisa que está relacionado com a densidade, que é a facilidade que um material tem de flutuar sobre outro, ok? Olha só, galera, entre esses 3 materiais, o menos denso é o óleo, porque o óleo ele ficou por cima de todos os outros materiais. Ou seja, o óleo ele tem uma densidade melhor e consegue flutuar com mais facilidade em contato com a água. A água, por sua vez, tem uma densidade média, ela ficou entre o meio dos 3 materiais, certo? E nós temos o que é mais denso ainda, que são os pregos. Ele não tem, a massa está muito comprimida, e quando você tem uma massa comprimida, esse material ele acaba ficando mais denso e com isso ele afunda com mais facilidade, ok? Seguindo aí, galera, vocês podem estar fazendo a experiência aí na casa de vocês. E agora vamos aos exercícios. Eu quero que vocês façam os exercícios da página 10 até a página 12. Depois, vocês vão lá para o livro de atividades e façam as atividades da página 8 até a página 11. Certinho, galera? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.